Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do Política Real. O entrevistado da semana manja tudo de comunicação política, comunicação digital, Marcelo Natali. Marcelão. Fala sim, cara, prazer imenso estar com vocês aí. Você nasceu aqui em São Paulo ou não? Sou paulistano. Paulistano? Mas moro fora já há muitos anos já. Você estudou marketing ou marketing entrou na sua veia? Como que veio essa... Eu não vou nem falar do marketing político, mas essa história de comunicação. Cara, eu comecei, na verdade, no mercado de eventos. Eu fazia administração empresarial e fui fazer festa, e das festas fui parar no marketing. Mas festa o quê? Balada? Balada. É balada? Balada mesmo. Põe o nome na lista e falava com você. Exatamente. Peguei aquela transição, na verdade, das baladas do nominalista em papel, né, do bônus que tinha, para retire seu bônus, para a época do digital. Aí peguei essa balada? Em Floripa, o Divino chamava. Floripa? Uma balada famosa que tinha lá. Mas você chegou a morar em Santa Catarina, em Florianópolis? Eu moro lá hoje. Hoje eu moro lá. Você mora lá? Hoje eu moro lá. E nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, mas mudei com 14, 15 anos. E como que foi essa sua transição desse negócio de marketing? Tudo é comunicação, né? Um pouco RP também, né? Total. Relações públicas, né? Isso. Um pouco isso. Para o marketing político ou para o marketing digital. Você se considera o quê? Um cara do marketing político, do marketing digital? Qual que é o... Se eu fosse fazer um pouco a sua estrutura de comunicação. Eu acho que eu sou um cara bem do digital, na verdade. Acho que quando você falou da transição, né? Na verdade, eu acho que eu sou de uma geração que fazia esse RP, mas não porque era muito bom de relações públicas, mas porque soube usar primeiro a internet para promoção de eventos. Isso. Então eu peguei aquela transição do Orkut, Facebook, aquele começo das plataformas, e isso nos deu alguma vantagem de comunicação naquele momento dos eventos, e depois isso foi uma transição quase que natural para as campanhas eleitorais. Mas com certeza acho que o meu back-end, assim, o meu 90% digital. E aí, com o tempo, tenho ampliado um pouco isso para o escopo de comunicação geral, mas venho com muita força do digital. Você é sócio, o proprietário de uma agência chamada B3? BN3. BN3. Vocês já ganharam prêmios na Europa, né? Qual que foi o prêmio? A gente é finalista, na verdade. Vamos ganhar algum prêmio. Agora, vocês estão finalista? Isso. É dia 13 de junho agora, em Londres. Foram com campanhas do ano passado, campanhas municipais que a gente inscreveu. As que estão finalistas é uma campanha de a vereança em Recife. Recife? Melhor uso de dados, melhor campanha digital. Como que é melhores usos de dados? Como que é isso? Ali, no caso deles... Aí é curiosidade mesmo, porque isso, realmente eu li aqui, eu nem sei. No caso de vereança, por exemplo, a gente tem... No caso dele era uma campanha de causa. A gente tinha uma vereadora da causa animal, que ela... Qual era a construção, né? Ela conseguia prestar serviços dentro da causa animal. Ela foi secretária de causa animal do João Campos, inclusive. Isso. E então a gente criou um serviço que chamava Central Animal. A Central Animal recebia demandas, todo tipo de demanda, então denúncia de maus tratos, cadastro para adoção, busca por carona para pets, por exemplo. Todo esse ecossistema gerava várias demandas. Então recolhia dados de quem precisava de ajuda, dos seus pets, e o tipo de demanda que era. Esse fluxo sai disso para virar prestação de serviço para a população e gera dados para que eu possa criar novos conteúdos que retroalimentam essa cadeia. Então, o uso de dados é nesse sentido. Eu tenho um fluxo de comunicação que gera dados para mim e esse fluxo de dados pode ser aproveitado para criar mais comunicação, criando um ciclo. Para fazer uma estratégia mais afinada. Perfeito. Que no legislativo é muito relevante, né? Porque... No nicho. Vira um nicho, né? Exatamente. Você se comunica com quem é seu eleitor de verdade, né? Exatamente. A lógica disso assim, é tu casar, porque né? O prefeito, o governador, você é um canhão, né? Exatamente. Muitas vezes você monta uma narrativa, você monta a presença, mas são pautas não mais complexas, mas um número de pautas muitas vezes maior do que uma causa animal. Total. Vereador, é importante você ter um nicho para se comunicar. É lógico. Você faz uma comunicação para atingir um número maior de pessoas, até para engordar o gado, né? Mas para vereador é sempre bom você ter um nicho que é um ponto de saída, né? Para você falar assim, não. Exato. Às vezes as pessoas me perguntam no Instagram e tal, falam assim, olha, pega o teu grupo de WhatsApp, é formado em quê? Formado em Direito. Então pega a turma da OAB, pega a turma da faculdade, pega esse grupo que te conhece, por alguma forma você tem
comunicação e monta, de repente, uma narrativa diferente. O grupo da escola é uma narrativa, o grupo da OAB é coisa. Mas começa a trabalhar esse grupo. Sabe, essa lógica, a gente trabalha isso? Muito... Eu estou errado? É isso, né? a gente chama da lógica das comunidades. Eu tenho uma pequena comunidade em que eu consigo ser muito presente, muito relevante, e partindo dela eu posso estabelecer novas conexões. Isso. Mas eu preciso de uma base uma base propulsora, uma base que me empurra. Mais ou menos assim, quem que me defenderia na mesa do almoço de domingo? É esse cara dessa comunidade. Então, e sabe que eu falo isso? Por que eu falei? Por que você cria uma narrativa para ele? Porque ele vai encontrar uma outra turma que você não teve oportunidade e vai falar assim, olha, eu tive com o Marcelo, o Marcelo tá com umas ideias boas. É isso. E ele vai acabar fazendo reverberar o que você falou com essa turma que... Nessa lógica da causa animal, é como se a pessoa que fez uma denúncia de causa animal, de maus tratos, viu a denúncia ser atendida e viu o conteúdo de que aquela denúncia que ele fez foi... alguém combateu aquilo, alguém foi fiscalizar, alguém foi atrás. Essa pessoa ela é muito mais do que potencial eleitor desse político. Ela é, na verdade, ela vai voluntário. É um voluntário que vai estar. Ela vai defender que vai estar divulgando, Exato. propagando, trazendo pessoas para próximo das suas ideias, da sua narrativa e convencendo ela a votar no dia da eleição. Isso é quase um padrão de políticos novos. Se a gente olhar, por exemplo, esses políticos de nicho, de causas, né? Esses políticos que conseguem dar um propósito, um porquê eu faço muito claro, conseguem criar essas comunidades e conseguem ter canais que unam esses dois elos, tem realmente comunidades digitais que podem transformar ativos de rede, de influência em voto. É um processo que no Legislativo, em 24, ficou muito evidente. Mas e a gente vive um mundo polarizado, né? Você está falando de causas, né? O quanto essa polarização atrapalhou ou ajudou nessa comunicação digital? Eu acho que ela deixou mais complexa, bem mais complexa. Principalmente as campanhas, né? Exato. Estamos falando de campanha, Perfeito. né? Ela deixou muito mais complexa porque ela, na verdade, fez com que os políticos que estão... Ok, quando você está na direita ou na esquerda, até por uma eliminação do outro lado, você consegue nichar facilmente seus conteúdos. Isso. Então, eu quero... Se eu sei quem é de direita, eu sei quem é de esquerda. Por exclusão, até. Agora, quem está no meio ficou muito mais complexo. Esse é um desafio que a política brasileira, de forma geral, lida com extrema dificuldade. Né? A gente vê hoje a maioria, se tiver o Congresso e fizer um recorte dos mais influentes do Congresso, a gente vai ter 80% de direita, 20% de esquerda, e vai ter 2, 3 quadros de centro. Esses quadros de centro que estarão nos mais influentes do Congresso só estarão ali se forem políticos de nicho. Pode ser uma causa, por exemplo, ligado ao autismo, ligado à deficiência física, ligado à inclusão, mas ele terá uma proposta extremamente clara, porque nas redes, se ele não escolher por direita ou por esquerda, ele terá que ter uma bandeira tão clara que ele consiga, de alguma forma, evitar essa rotulação para um lado ou para o outro. No executivo é mais fácil fazer isso. Você acha que em 2026 isso ainda vai estar forte? Eu acho que sim. Porque eu faço pesquisa, sou sócio da Real Time Big Data. Às vezes a gente faz grupos que me deixa com o sentimento que as pessoas estão cansando da polarização, que as pessoas estão começando a perceber ou estão começando a ter um sentimento que a vida delas não está melhorando com essa polarização. Total. E piorando. Mas sabe que aí tem um ponto, um elemento que eu acho que vem para somar. Mas eu não sei se na hora de votar o cara vai falar, mas não quero isso aqui, eu vou votar nesse. Tem um elemento que soma nisso, eu acho que talvez eles devem ter essa percepção também pelas pesquisas, que é a questão da antipolítica, de forma geral. Um descrédito daí à direita e à esquerda, a política institucionalizada. Então tudo que vem da política, para mim, de alguma forma, está maculado, é negativo. O que eu acho é que hoje a direita, de alguma forma, também incorpora um pouco disso. Ela puxa pro cesto dela um pouco dessa galera. Então eu vou te dar um complemento para você usar quando você for dar entrevista. As pessoas, outro dia, me perguntaram, mas o Tarcísio, né, continua... Vamos falar de Tarcísio, porque eu pesquisei. O Tarcísio continua, né, com 60%, 60 e pouco de aprovação e tal. Falei assim, vou dar um dado científico, né? Se isso vai continuar, eu não sei. Mas, quando a gente faz grupos, pergunta, o que você acha do Tarcísio? Ele é técnico. As pessoas excluem ele do mau humor da política. Ninguém fala. Ninguém. Né? Mas a maioria chama ele de técnico, excluindo ele como se ele fosse político. E justamente são as pessoas que aprovam a gestão dele e se perguntam, mas o que ele fez? Nem sabem. Mas ele é técnico, ele não é político. Isso é um fenômeno que a gente percebeu nos prefeitos, o João Campos da vida, esses prefeitos, aspas, tiktokers.
A pessoa admirava ele como trabalhador, como presente, mas não conseguia identificar uma entrega. Ele não conseguia dizer, olha, ele entregou tal coisa. Não, ele falava, o João Campos é bom prefeito. Por quê? Ele é bom, ele é atuante, ele é presente, ele está sempre... Topazio, começa a falar assim, alguma coisa assim meia... não vou achar a palavra, mas assim... Não, a saúde tá boa. Não, porque a segurança pública estão prendendo ladrão. Às vezes não é programa, não é tangível, marca, sabe? Exato. Não é tangível. E aí muitas vezes vem coisas também assim... A saúde sempre foi complicado mesmo. Né? Então, assim, é o que eu digo do descrédito. Tipo assim, ele não espera mais soluções de curto prazo vindas da política. E aí ele acha um quadro que de repente é muito presente, muito atuante. E ele fala, pô, esse cara é bom, né? Deixa o cara continuar aí, ele tá legal. Esses caras de internet, né, que foram bem eleitos com Bolsonaro, perderam força na eleição onde o presidente Lula foi eleito, ainda continuam alguns influentes, mas não foi a mesma coisa, né? Você via cara entrando... Vou dar exemplo, a Joyce, o Frota, que tiveram muito voto e acabaram se perdendo no caminho. E não entrou ninguém no lugar, meu sentimento. Meu sentimento é que a eleição passada voltou um pouco pro político, né? O cara votou político que ele aperta a mão, que sabe, que vai no bairro dele, que faz entrega e tal. Esses influencers vão voltar a ter força eleitoral? Ou sempre vão ter força? É uma coisa assim... que vai aumentar, ou quem é o político de apertar a mão, de que mora no bairro, que as pessoas conhecem, que vê realmente entrega. Porque você pega um influencer, ele vai ter voto em Campinas. O cara não sabe nem onde é Campinas. Perfeito. Né? Acho que assim, eu tenho falado muito sobre esse assunto. Eu acho que a questão da influência, ela foi uma fase, como você falou. Acho que teve uma fase que era assim, quem tinha muitos seguidores conseguia falar com muita gente, portanto era muito votado. E eu acho que a gente... Hoje, se a gente fosse olhar pessoas com muitos seguidores, nós temos centenas, milhares, comparado com o passado. O que a gente está vendo hoje, e é o caso, dando exemplo do Nicolas, para dar um exemplo isolado, nós temos um caso que a gente vai além da influência. Eu tenho chamado de intimidade. É um cara que eu já começo a saber defender elementos da personalidade dele, além dele ser influente. Então, por exemplo, vou dar um paralelo aqui. Se a gente for olhar a Bia Kicis, ela é influente, tem milhares de seguidores, fala com muita gente. No Congresso Brasileiro, ela é a segunda parlamentar com mais engajamento. Perto do Nicolas. Mas não se compara a capacidade dela e do Nicolas de interferir no tabuleiro político. É que o Nicolas é um... Na minha percepção, ele vai muito além da influência. Não é. Ele é um cara meio fora da caixa, sabe? Ele tem capacidade de leitura... Total. Tem capacidade de se comunicar. Também. Fala bem, né? Então, um negócio, você dá um microfone para ele aqui, você fala tal tema, eu capaz de ter dificuldade. Ele fala bem, ele sabe se portar, né? Vou te dar um quantitativo técnico. Assim. Se a gente olhar, por exemplo, para a Bia Kicis, os conteúdos dela são bombados, mas não são sobre ela. São sobre pautas de direita. E quando o Nicolas publica muito menos do que ela, aparece, é sempre sobre ele. É ele em relação ao INSS, ele em relação ao Pix. E essa capacidade de se fazer presente falando de si, na minha percepção, gera um fenômeno que é de intimidade. Se a gente for fazer um paralelo, é a Virgínia Fonseca no marketing político. A pessoa sabe o nome da filha, sabe o nome da... Sabe todo mundo, sabe o contexto da vida dela. É diferente. Porque o marketing dela também era família, né? Total. Eu acho que esse fenômeno vai transformar muito a política ainda, especialmente nos parlamentos, nos nas casas legislativas, vereadores. É um pouco se a gente for do Pavanato em São Paulo. Sabe, aquela coisa assim, não basta ele ter seguidores. Seguidores é legal. Mas tem gente com muitos seguidores que não foi eleito para nada. A capacidade de entrar no dia a dia das pessoas, de fazê-las, de alguma forma, te olharem como referência num processo, acho que isso sim transforma em voto. E a capacidade de transformar isso em comunidades, como a gente falou antes, que de alguma forma reverberem, centralizem nesse ator, isso sim pode virar resultado eleitoral, porque daí é uma diferença que a gente não tinha muito claro antes na política, eu acho. A diferença entre ser conhecido e ser votado, né, tem um buraco enorme aí no meio. E como se preparar para desinformação? Para as fake news numa campanha. Esse agora, porque agora, antigamente era só notícia falsa. Hoje, você consegue imitar a voz, imagem. Porque eu falo, eu sou meio velho, né? Até outro dia eu vi alguém que tá dando confusão, alguém que foi preso por causa disso. Mas antigamente a gente colocava a gente dentro dos ônibus falando do candidato a prefeito. Olha, você viu? Ficar maltratando os funcionários dentro de casa e tal. Isso era uma desinformação, mas era analógico, sim, né? E a gente contratava gente que fazia ciências... como que é? Artes cênicas. Artes cênicas. Do teatro. É isso. No digital, como que faz para combater? Porque
eu dou sempre um exemplo. A desinformação é uma pessoa que faz. Quem espalha, muitas vezes não está espalhando na maldade, né? Não tem discernimento, né? E às vezes ele só está buscando algo que reforce ou algo que ele quer, que ele queria que fosse verdade. É isso. E não é recebeu do grupo da igreja, você fala para ele, fulano, não, do grupo da igreja lá, o Chiquinho mandou lá. Com a comunicação digital muito mais popularizada, muito mais democrática, a gente passou a ter um volume de informação sendo produzida pelos cidadãos muito maior do que pelos atores políticos. Isso fez com que a gente tenha hoje um volume de informação que ele é totalmente descontrolado e nós vamos regular as redes sociais e tal. De toda forma, a gente vai cair num caminho em que a gente não tem como mediar o volume de informação que é gerado. É muita informação. Hoje, a Dona Maria e o Presidente da República, os dois têm as mesmas ferramentas digitais para falar. Se vai repercutir é uma segunda questão, mas os dois podem publicar, os dois podem entrar ao vivo, os dois podem enviar mensagem. As ferramentas são as mesmas para 200 milhões de brasileiros. A gente fala de desinformação, isso está muito ligado. Eu não sei nem te dizer como evitar, mas como hoje os quadros que funcionam têm se protegido da desinformação, tendo comunidades muito coesas que permitam que você rapidamente responda a elas. E isso, para mim, é o elemento definidor. Se a gente olhar as eleições aqui fora do Brasil, vamos olhar, por exemplo, para a eleição americana última. A eleição americana foi uma eleição de muita pancadaria, muita briga aberta. A gente tinha os candidatos principais e a gente tinha redes de suporte, que a gente chama. Então, tinha, por exemplo, páginas de suporte da campanha do Trump ou da Kamala. Certo. Então, eram think tanks, o que a galera chamava, mas na prática são páginas de apoio em que a campanha fala mal do adversário e não o adversário, e não o político. Só que nesse contexto, é institucionalizado. E é uma forma das pessoas terem conteúdo para falar mal do adversário. Exatamente. Só que numa linguagem de memes, numa linguagem de internet, uma linguagem leve. Internet. Isso lá virou uma comunicação institucionalizada. Então, quer dizer, isso era oficial. Esse canal é do Partido Republicano. Isso era oficial. Só que com memes e com desqualificação do oponente, muito mais do que ataques de baixaria, não era exatamente fake news, eram ataques. Quando isso começa a ser... Entendeu o que eu quero dizer? Quando os partidos se preocupam em ter uma rede do que é o ataque oficial, eles acabam criando uma rede que sustenta o que não é oficial. Percebe? Eu acho que a gente vai evoluir muito para isso. Assim. A gente vai ter ambientes, comunidades e, de alguma forma, rastreabilidade do que está sendo feito. E essa notícia fake não vai deixar de existir. Mas ela vai ser muito difícil que ela ganhe relevância no processo. Ainda mais nesse ambiente que a gente vai passar com o tempo a desconfiar dos vídeos, dos áudios. Eu acho que hoje, até pela última eleição municipal, se tinha um medo dessa coisa da IA muito grande. Né? A verdade, na prática... Eu não lembro de grandes casos, assim, tipo, nossa, isso aqui mudou a eleição. São muito pontuais. A gente teve... um outro áudio, teve um áudio, acho que em Manaus. Manaus, Amon Mandel, um áudio, isso. Mas são coisas muito pontuais. Você não vê algo assim, nossa, isso aqui acabou com a campanha. Eu acho que tem a ver com isso. Acho que a gente vai começar a desconfiar, mas mais do que isso. Nós vamos ter canais e comunidades que falam muito mais alto do que esses conteúdos e que vão, de alguma forma, poder contrapor com muita velocidade essa informação que vem certa ou errada, ou vem distorcida. Eu acho que isso é bem importante. Na prática, a gente está falando aqui quase que além do processo de fact-checking das empresas de verificação, a gente tem também uma capacidade de mobilização digital rápida para reverter essa informação que vem distorcida. Mas como que a gente faz para tratar isso como liberdade de expressão? Para não ser um negócio... Complexo. Então, porque senão uma hora vai ter censura. Não, uma hora o nosso amigo lá do Supremo lá vai dar uma canetada e vai falar censura. Mas como que faz, né, para tratar isso de uma forma que seja equilibrada mesmo, que seja uma porrada, né, um soco, que nem no boxe, da cintura para cima, não da cintura para baixo. Às vezes vai dar na cintura para baixo, porque aí vai, né, no calor da campanha, mas aí o juiz separa, né, e tal, e volta o boxe correto, eu né? acho que falando do mundo utópico, né, no mundo dos sonhos, assim, né? No mundo dos sonhos a gente teria que ter um mínimo de... Para tu ter um perfil em rede social, tu tem que ter um documento vinculado. Isso seria o mínimo. Na minha percepção, assim, quando a gente fala de regulamentar a rede social, para mim essa seria a regulamentação importante. Pô, ok, para o cara publicar algo, tem um CPF envolvido, tem uma checagem de documento. Hoje a gente não tem isso no Brasil. A gente tem dos políticos. Hoje qualquer político que tem página em campanha eleitoral, que impulsiona conteúdo, tu tem lá dados de quem pagou o anúncio, para eu fazer um anúncio de um cliente meu, eu preciso ter meu RG lá, foto do meu documento. Agora, o cidadão comum não. Ele pode simplesmente criar um perfil falso e aí, assim, se a gente tiver autoria é uma coisa. A dificuldade hoje, para mim, que pega é quando você não tem autoria. A nossa lei brasileira, inclusive, ela é bem moderna quanto a isso. A lei argentina, por exemplo, você pode fazer impulsionamento de conteúdo em campanha eleitoral de páginas de terceiros. Então, tu pode, por exemplo, ou sim, fazer um anúncio negativo do candidato a presidente da República. E aí você tem um descontrole total.
dos atores que estão atuando no processo. No Brasil, não. No Brasil, você só pode por canais oficiais, só candidatos, né? Então, assim, isso torna o processo mais blindado. Você sabe quem pagou o anúncio, quem subiu o anúncio, quando subiu, quem pagou, quanto fez. Então, por que não ter esse tipo de controle em tudo? Quer dizer assim, ó, o cidadão, para criar uma conta de rede social, tem que subir o seu RG, pô. E aí a gente tem responsabilização, o cara sabe que vai ser processado, ele sabe que vai ser... Isso muda tudo. O que eu acho que qual é o problema hoje? Hoje, a sensação de impunidade dessa galera que faz essa bagunça embaixo, ela é imensa. Né? O cara publicou e não vai dar nada, não vai acontecer nada. É o que eu falei, vai punir quem? Vai punir o senhor de 70 anos que de forma idônea, né? Você sabe, de forma... achando que aquilo era uma informação correta, porque recebeu do grupo da família. Total, é isso. E espalhou. Porque é ele que espalha, né? O cara só criou notícia, né? Falsa, né? Exato. Não, e você nunca vai chegar nesse cara. Exato. Dificilmente vai chegar nesse cara. Nunca é uma palavra, né? Mas dificilmente. E por fim, assim, acho que acima de tudo isso, assim, e aí, sem entrar na polêmica da regulamento ou não regulamento, existe também o processo de amadurecimento da própria população. Isso é uma coisa, o letramento digital que a gente chama. Isso é uma questão importantíssima. É o que você falou, é muito grave que o cara não perceba que aquilo é falso, ou que ele nem se preocupe em checar. Isso é uma coisa cultural, eu acho que já foi pior. Eu acho que a gente já passou por uma fase pior do que é hoje. Eu acho que hoje o cara já começa, mas será que não é fake? Hoje todo mundo sabe o que é fake news, o termo. Né? Talvez há 6 anos atrás o cara não soubesse, há 8 anos atrás. Então acho que tem um amadurecimento nesse processo, mas que, sobretudo, passa, inclusive, pelas campanhas, pelo processo de comunicação, de entender que hoje, vamos falar o seguinte, se eu tenho como criar conteúdo de desconstrução, ok? Mas que eu posso usar em canais oficiais, talvez seja mais efetivo um desse muito bem feito. Você é a favor que as campanhas possam contratar, né? Publicidade, pagar para os influenciadores? Uma Virgínia. Aproveitando, você falou de Virgínia e Nicolas, né? A Virgínia é uma influenciadora da revista Caras. E o Nicolas é um influenciador da revista Veja. O Nicolas é a Virgínia da política? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. Eu acho que nas suas proporções, com seu lado, né? Com seu isso não. Mas com certeza. O efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. Acho que sim. É alguém que eu estava esses dias acompanhando o Grupo Focal em Santa Catarina. E na mesa, o político mais citado era o Nicolas Ferreira. Era o Nicolas, né? O deputado federal de Minas Gerais. Eles nem sabiam que ele era de Minas Gerais, na mesa. Isso era grupo C2D. E eles não sabiam nem quem eram as pessoas. De que estado ele era. Mas quando você falava... E sabiam que era deputado? Não sabiam nem o que ele fazia. Não sabia o que fazia. É isso que eu quero dizer. Mas é isso. Ele ocupa um espaço simbólico até. Ele ocupa um espaço de referência. Eu nem sei o que faz a Virgínia também. Mas eu sei que é a Virgínia. Exato. Eu falo assim, não, ela expõe a família. Eu tô falando coisa que eu li, mas eu nunca entrei não sei. Não sei. Sei que deu um avião pro marido. Da Virgínia Fonseca, pra você ter uma ideia, assim, só pra você ter uma ideia de números. Tá? Eu fiz um levantamento para um artigo semana passada. A Virgínia Fonseca tem 20%, 10% dos seguidores do Cristiano Ronaldo, que é a maior conta no Instagram do planeta. Isso é. Sim. Ela tem nesse ano inteiro mais engajamento do que o Cristiano Ronaldo com essa comunidade dela. Um em cada... E esse engajamento é pagando anúncio? Não, ela até tem anúncio, mas nesse caso sem contar anúncio. Só engajamento no feed sem anúncio. Sem anúncio. Uma coisa monstruosa. Tá falando de 50 milhões mês. É uma coisa maluca. Então, assim, é um fenômeno. Quanto que uma mulher ganha no YouTube? Só no YouTube? Não faço ideia, cara. Mas deve ser muito dinheiro. Deve ser muita grana. Né? Deve ser muita grana. Te respondendo ali sobre eles poderem ou não, o que me preocupa dessa questão dos influenciadores... Vamos voltar. O que me preocupa dos influenciadores... Porque vira e mexe, vira e mexe aparece campanha, vira e mexe... Olha, porque eu tenho uma agência com um monte de influenciador rap, um monte de influenciador não sei o que lá... Eu sempre peço para alguém olhar, mas eu nunca entrei nisso, sabe? Porque eu sempre achei, será que pode, será que não pode? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E eu estou te aproveitando para tirar dúvida, inclusive. Esse é um buraco da legislação, né? Eu acho que esse é um erro da legislação, a gente não prevê. A legislação brasileira não prevê o influenciador. Porque é o mundo real hoje, né? Exato, mas é a realidade do mundo. Todo mundo usa influenciador, né? Não, e assim, vamos falar da eleição presidencial da próxima. Será que esses caras não movimentam a eleição? Quanto ela não ganhou quanto o Copo Stanley não pagou para Virgínia? Pô, aquele copo rosa. Porra. Se não pagou, foi a melhor ação de marketing espontâneo da história. Ele tem sido pagou, tem que pagar. É isso. Agora, assim, cara, o que me pega é assim. Eu acho que a questão dos influenciadores, eu não tenho nem opinião formada se eu sou a favor ou contra. Eu acho que ser contra hoje é negar a realidade. Eles vão participar do processo. Bom. Não dá para eles não vão participar. Eles vão participar. Agora, eu acho que é melhor hoje, levando a nossa legislação em conta. Porque não muda da campanha da época dos nossos pais.
Porque os influenciadores eram os artistas Perfeito. e eles participavam. E a maioria era, né, Voluntário. é isso. Hoje, o povo ganha dinheiro com isso. A única coisa é que você vai ter que pagar, né? Não, é isso. Agora, que assim, pra mim é o seguinte, isso tem que estar claro no processo. Eu não vejo nenhum problema, tipo assim, olha, se alguém contratou um influenciador, ok. Agora, quanto pagou? Como pagou? Esse é o importante, na minha perspectiva. Por quê? Porque senão a gente começa... Mas pode ou não pode? Hoje não pode. Não pode. Eu acho que hoje não pode, oficialmente. Hoje Não posso contratar... Porque a gente... Na campanha de TV eu não posso contratar um âncora da TV Globo para fazer a abertura do meu programa. Ator, sim. Não, como um ator, sim. Como um ator. Agora, eu acho que, digo assim, se tu remunerá-lo... Para dar opinião... Se tu remunerá-lo de alguma forma, ele vai ter que estar como prestador de serviço nessa campanha. Que eu acho que hoje não ou pelo menos eu nunca vi, assim, lançarem um influenciador. E tem outro fator. A gente está falando aqui de influenciadores gigantes, mas uma realidade do Brasil profundo, aí desse Brasil dos menores municípios, também são os veículos de imprensa. Veículos, várias aspas, que são aqueles, o jornal e tal, que, cara, aquilo ali é influenciador. Foi criado na campanha. Exatamente. E aquilo tem um poder nas pequenas cidades, poderosíssimo. Então, assim, você acaba tendo... Ele atua como um influenciador. Ainda que ele pareça um veículo de imprensa, no fim ele é um influenciador. Ele tem lado político. Tinha uma campanha que eu isso, olha, faz tempo, viu? Tinha uma campanha que nós fomos lançar um candidato a prefeito e nós criamos um jornal e perdi a eleição lá. E aí eu virei o chefe do jornal, enquanto eu não ia voltava para o estado, depois eu voltei para o estado, fui para MTU. Mas eu fiquei lá uns 6 meses cuidando do jornal, pus o jornal em pé para aprender. Mas criamos um jornal para a campanha. É isso. Acho que o efeito é o mesmo. Agora, assim, o que me preocupa hoje é o seguinte, a gente não... Isso acho que vale para a legislação eleitoral inteira. A gente não pode negligenciar a realidade. Esse é o problema. Eu acho que quando a gente começa... Quando a gente começa a fingir que, não, mas os influenciadores não devem fazer campanha. Não devem, calma aí, eles vão fazer. Isso. Como nós controlamos esse processo? Essa é a pergunta. Agora, porque a gente não pode ignorar a presença desses caras, que eles são muito fortes. Eu digo que a legislação eleitoral, a gente vive um processo, né, de pré-campanha, onde tudo pode e na hora da campanha que nada pode, né? E eu digo que muito dos entraves que se coloca na legislação, a campanha vai acontecer. Acaba te empurrando para algo do erro, né? Porque, vou caixar 2. Filho, senão você não faz campanha. Mas esse é o risco, esse é o ponto para mim. Né? E tem vários pontos, assim. E não é o que você falou, é o mundo real hoje. E quer ver o mundo real? Um exemplo ótimo é assim, as comunicações de prefeitos. O cara aqui da prefeitura não pode atuar na comunicação do prefeito. Cara, assim, se a gente achar que o governo federal, de alguma forma, a equipe em torno do presidente Lula não participa da comunicação dele, isso não existe. Isso é um faz de conta. E é um faz de conta que, na minha percepção, atrapalha muito. Atrapalha demais, porque é como os influenciadores. Eu não reconhecer que isso é uma realidade gera outros problemas maiores do que eles existirem. Existe uma fragmentação, né? Hoje, de comunicação, né? Que você tem as redes sociais, entre as redes sociais você tem, né, o X, Facebook, TikTok, Instagram. Kawaii. Kawaii. Eu nem entendo direito, mas tem o Kawaii. Você tem a mídia tradicional, né? Imprensa escrita, imprensa TV e rádio. Como que faz para montar uma estratégia? Você tem lá, sei lá, tem 100 mil reais. Como que faz para montar uma estratégia? De onde aportar, de onde investir? Hoje, tá, no Brasil, em campanha eleitoral... TV não pode, né? TV e rádio não pode, né? A gente só pode hoje na Meta. É Meta, hoje, né? E aí a gente vai ter hoje um cardápio que tem Instagram, Facebook e Threads, para não ir longe. Tá? Eu imagino, espero, torço, aqui para a audiência eu torço, que o Google volte para esse pleito, como teve na eleição de presidente passada, que o Google volte com o YouTube. Foi um canal muito importante naquela eleição. Mas, considerando que nós temos hoje, existe uma fragmentação de e-mails. Essa fragmentação de e-mails, no fim, o que a gente quer é falar com esse interlocutor que está na ponta. A gente vai encontrar esse cara onde ele esteja. Então, tem cidades, tem regiões do Brasil que o Facebook é predominante demais em relação ao Instagram. Especialmente no interior. Então, para pequenas cidades, ele é monstruoso ainda. Facebook é uma galera mais velha? Não necessariamente. Acho que, cara, se a gente pegar um corte geral, O que eu recebi de tia do Zap no Facebook, cara... É muito. É que assim, existe uma diferença entre quem usa e quem engaja no Facebook. E eu acho que esse engajamento hoje, nos grandes centros, está muito ligado a uma galera
C2D lá embaixo e uma galera mais velha. Agora, quando você vai pro interior do Brasil, cidades menores, eu vou te dizer pelo meu estado que eu atuei em várias cidades assim. Pegar Curitibanos, por exemplo, Santa Catarina, uma cidade que está a 200 km de Florianópolis. Nessa cidade só tem Instagram. Agora, onde o fórum da cidade acontece, onde a discussão política da cidade acontece? No Facebook. Até pela questão dos grupos, do regionalismo. Né? Onde é que eu encontro coisas da minha cidade? Eu encontro no Facebook. Isso acontece muito no Brasil, de forma geral, em várias cidades do interior, em várias regiões do país. Mas essa fragmentação, em última instância, ela, na minha visão, ela aumenta a complexidade para a gente lidar com o eleitorado que ele está em movimento o tempo todo. E em alguns canais eu não posso usar mídia paga para falar com ele. Mas eu posso fazer com que o cara receba conteúdo, por exemplo, no Instagram e jogue para o seu WhatsApp. Ou para que ele receba no Facebook e estimular a que ele jogue no seu TikTok, onde eu não tenho mídia paga. Então a lógica é um pouco essa. Como a gente pode usar essa fragmentação para criar jornadas para esses eleitores ou advogados da campanha? Eu digo que o TikTok anda sozinho, não é? É uma selva. Porque de repente você coloca uma coisa super interessante e não vai nada. Você coloca uma porcaria. É muito doido. Eu vou dizendo que é totalmente próprio. E aí né? você tenta entender, não entendo. Que, né, uma do Temer explodiu, né? Cara, por que a do Temer explodiu? Aí eu fui ver uns grupos bolsonaristas que estavam... Um ou dois que repercutiu já foi. E aí começou a bombar. Isso lá atrás, quando eu entrevistei... Nós estamos no 100º episódio, né? Eu entrevistei o Temer, acho que era o 10º episódio, então faz tempo. Mas de repente, assim, foi lá atrás. Já, não estou falando porque explodiu agora a história do Instagram, fica aparecendo aqui agora. Mas lá, foi lá, quase 1 milhão no TikTok e sem pôr um dinheiro, sem ter seguidores direito, sabe? Que era o começo, né? E explodiu. O TikTok ele tem um algoritmo bem diferente, assim, né? É um negócio que a gente se acostumou com o Instagram. Essa questão do algoritmo... Mas você consegue trabalhar o algoritmo do TikTok? É que tá. O algoritmo é o usuário, na prática. Isso. A gente costuma, às vezes, dar poderes e feitiços para o algoritmo. O algoritmo é o usuário. Em forma geral, a distribuição de conteúdo em qualquer plataforma está ligado a relação direta entre quantas pessoas viram e quantos engajaram. Então, quanto melhor a taxa de engajamento, melhor a distribuição orgânica, a distribuição algorítmica, vamos dizer assim. O TikTok, isso lá fica muito evidente. Tanto que tem conteúdos no Instagram, você depende da ação direta do usuário. Você depende, primeiro, que um conteúdo gere engajamento. Então, você publicou lá um conteúdo teu. O que eu faria se fosse o estrategista de tal candidato? A galera olha, curte, comenta, compartilha, marca um amigo. Opa, então, uma visualização gerou 4, 5 engajamentos. Tem muito engajamento ali inicial. Depois de um tempo, se tu olhar no teu gráficozinho lá do Instagram, você vai ver que até algum ponto ele acelerou bem rápido. E depois, em algum ponto dessa jornada, ele começa a acelerar mais ainda. Que a gente chama de distribuição por recomendação. Não é mais distribuição orgânica. Orgânico foi para a tua base de seguidores. Quando aquilo começa a sair da tua base, eu tenho viralização, recomendação. Que foi o que tema, é todos os teus contatos. Essa recomendação, esse ciclo no TikTok é diferente do Instagram. Hoje eu tenho 50 mil seguidores. A partir de que número eu posso falar que o meu conteúdo viralizou? Um post, não, um carrossel. Então, a partir dos 50 mil? Não, com muito menos. Porque quando se tu for lá nos teus insights, lá, tu vai ver que você teve 50 mil. 22 mil vai ser na tua base. A chance de tu cobrir a tua base inteira ela é mínima. A chance de todos os seguidores verem muito é mínima. Tu vai ter ali no normal, sei lá, 20 mil, 12 mil, 14 mil, 20 mil. Se tu tiver, por exemplo, 25 mil na tua base, é que o post foi um grande sucesso. Na tua base própria. Porque depende do cara entrar, rodar o feed suficiente para achar o teu conteúdo. Agora, fora da tua base, tu vai sempre estar estourando. A lógica, por exemplo, de um político consagrado, vamos pegar um político... Pensa qualquer parlamentar de esquerda ou de direita, ou de nicho. É esse cara conseguir usar o orgânico e o viral para falar com muita gente e usar a mídia paga para garantir que a sua própria base receba o conteúdo. Senão ele fica no risco de, por exemplo, ser um parlamentar, o Nicolas, né? Isso. Que é de Minas, mas ele tem muito mais repercussão fora do estado de Minas do que em Minas Gerais. Como ele garante falar em Minas? Ele compra a mídia para chegar em Minas. A lógica é essa. Compra a mídia, você diz, ele vai lá no Meta, direcionado para Minas Gerais. Mas como que também, como que monta uma estratégia? Porque é isso também, vão trabalhar o nichado, né? Olha, vou trabalhar o nichado, né, para consolidar o meu eleitor, para avisar, olha, tô aqui, essa aqui é minha narrativa e de alguma forma é isso que eu quero que você espalhe para as outras pessoas. Mas como não ficar só nesse nicho e perder um pouco a visão do todo, que de repente
é aqueles 10 mil votos que faltam, é aqueles 2 mil votos que faltam, que é aqueles 3 mil votos, porque você ficou só nichado. Vamos lá. Quando a gente fala de nicho, a gente não pode pensar nesse caso como Quando se eu impulsiono no meu Instagram, ele vai só para os meus seguidores ou vai para fora escolhe. também? Tu pode escolher só os seguidores, só fora. Ah, não, é verdade. Tu vai recortar. Isso é verdade. Mas a lógica normalmente é você ter uma estratégia que mescle esses nichos, tá? Eu posso trabalhar só para dentro, só para fora, para dentro e para fora. Posso trabalhar uma parte do orçamento para dentro, outra para fora. Ou melhor, não precisa ser meu seguidor. Quem interagiu comigo nos últimos 6 meses. Quem participou da minha página da Causa Animal, que eu falei lá. Então, eu posso ter vários substratos. Essencialmente, o raciocínio mais importante nesse aspecto de canais de mídia é não pensar em nichar conteúdo no sentido de limitar a um cercadinho. Não é que, tipo assim, eu quero falar só com estas pessoas, não é isso. É como se eu precisasse em raias de conteúdo. O conteúdo vai correr, vai viralizar por um trilho. Isso é uma raia de piscinas. Eu quero que ele corra nessas raias ou eu quero que ele corra em todas as raias? É como se fosse assim, para que lado eu vou dar o tiro? Eu vou dar para o sul ou para o norte? E deixar ele correr dentro dessa raia que ela é infinita. Ela vai embora. Esse conteúdo pago, ele vira viral. Ele vai ser distribuído com base no engajamento dos usuários naquela raia. Inteligência artificial. Assunto esquisito na política. Assim. É isso. Bem esquisito. É esquisito, né? Porque não pode isso. Vai utilizar, né? Porque o cara que faz a redação vai usar a inteligência artificial. O cara que vai da TV vai usar. A gente volta àquele negócio. Eles querem tampar o sol com a peneira, total, né? Exato. É o mesmo caso. Não pode não. Calma aí. Não que pode não como? Fingir que ninguém usa. Exato. Não. A própria consulta que você faz hoje, o cara te responde em inteligência artificial, né? O Google. Né? Eu não consulto mais o Google, né? Eu quero saber alguma coisa, eu vou direto no site GPT, né? Não fico mais procurando no Google, né? Vai ter. Como que dá para utilizar de forma que ainda... de forma correta, né? Eu acho que assim... de forma correta, tem uma área que ela vai impactar todos os mercados que usam a criatividade. Que aí você acelera processos, né? Os bancos de imagem, eu preciso de uma foto da praia e tal. Você consegue... Eu quero uma foto da praia de Boa Viagem. Tá bom, tá lá a foto. Ela gera uma foto muito real, muito parecida. Nesse aspecto, vai ser revolução. Teve partidos já, se não me engano, o Cidadania fez um programa eleitoral inteiro com IA, né? Um programa partidário ali, né? Agora... dizendo na minha área, no digital, eu acho que o grande impacto da IA está na distribuição de conteúdo. Então, quando eu deixo antigamente, assim, quando a gente falava assim, eu quero comprar mídia. Então, vamos lá, campanha de São Paulo, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes no segundo turno. Todos compraram, sei lá, 3, 4 milhões em mídia. Eu vou comprar essa mídia para falar com quem? Há 3 anos atrás, essa decisão era empírica. Vamos botar um pouquinho aqui na Zona Leste, um pouquinho na Zona Sul, um pouquinho na Zona Norte. Aqui eu quero falar perto da USP. Aqui eu quero fazer um trabalho com esse conteúdo. Era empírico. Nós vamos chegar num ponto, nós já chegamos de alguma forma, de que você não vai precisar se preocupar tanto em dizer para onde vai. Você vai escolher um conteúdo. Esse conteúdo vai ser entregue em toda São Paulo. Vai testar onde ele é melhor aceito. E onde ele for melhor aceito, você vai distribuí-lo em pessoas com aquele padrão. Esse tipo de uso de inteligência artificial é o mais real hoje nas campanhas brasileiras. E já aconteceu muito na campanha municipal, que é uma otimização com base no que o usuário... o quanto aquilo funcionou com uma amostra específica. Então, essa é a minha pergunta. Como mensurar se o recado ou a mensagem que você está enviando desse grupo mais nichado, vamos falar do grupo mais nichado, né? Está surtindo algum efeito? Que ele entendeu a sua mensagem, né? Perfeito. Porque antes de espalhar, ele precisa entender essa mensagem, senão ele vai espalhar alguma coisa que não tem nada a ver. Perfeito. Como que mensurar isso? Que realmente... E isso está consolidando o voto e que ele está virando um voluntário digital. Vai. Hoje o melhor indicador que eu tenho de rede são 2 principais. Engajamento, quer dizer, o cara tomou alguma atitude em relação ao que ele viu? Essa pergunta é importante. O vídeo foi visto por 100 milhões, tá? Mas quantas fizeram alguma coisa em relação a isso? Curtiu, comentou, compartilhou, fez qualquer coisa. Esse é um indicador. Segundo indicador. Retenção. O vídeo tem 3 minutos. As pessoas viram em média quanto tempo desse vídeo que elas foram impactadas? Foi 3 segundos? Elas não viram o vídeo. Elas viram 1 minuto e meio. Opa, já temos alguma coisa aqui. Mas mais legal, eu tive um projeto, até foi com o Guto Araújo, colega nosso de camp, uma campanha em Curitiba agora, majoritária, em que a gente fez testes localizados. Então a gente tinha assim, ia rodar uma pesquisa local, num lugar específico, e a gente entrava 3 dias antes, só naquela região, com peças específicas sobre aquilo. E a gente media conhecimento sobre aquela proposta específica naquele micro-target ali. E foi muito legal.
A gente conseguiu. Não foi assim. Não foi uma grande. Mas rodou pesquisa como? Não, pesquisa de território mesmo. Território, não, mas eu sei. Entrevistador. Isso, entrevistador. E aí eu tava querendo entender se era digital. Não, em loco. Isso, E foi super legal. Em campo, exato. E foi super legal. Foi super legal porque a gente conseguiu ver que as pessoas viram aquela peça, chegou lá. Então, assim, claro que é um festival pequeno, mas existe uma lembrança. Isso. Você viu essa peça só rodou ali. Então não tinha como ele ter visto em outro lugar. Mas, claro, assim, eu acho que ainda a gente vai conhecer muito ainda, até no campo da pesquisa, no campo da análise, como entender que é um vazio hoje que o digital não responde, qual é o tamanho do impacto. Isso é uma coisa que o digital não responde. Porque eu posso te dizer assim, olha, eu entreguei X mil pessoas viram esse vídeo por tanto tempo, eu posso te dizer, desses X mil, 10% tomou uma ação em relação a isso. De quem tomou ação, esses foram os comentários. Então você tem algum substrato. Agora daí, para isso, o quanto se movimentou ou não, é muito complexo. Eu vou te dar um dado que é super interessante sobre a campanha de São Paulo. A Marina Helena, do Novo, ela tem um quinto maior engajamento na campanha de 24 entre todos os candidatos a prefeito do Brasil. Quinto do Brasil. E ela faz um pouco mais de 1,5% dos votos. Aí você fala, o indicador não é um indicador importante? Se pegar quase todas as capitais do Brasil, políticos com maior engajamento tiveram melhores resultados, ou na maioria das vezes, bons resultados em urna. É o maior indicador digital. Capacidade de fazer o eleitor se movimentar. Uhum. Mas não funcionou no caso dela. E não funciona em vários casos. E aí você vai entender, mas por que não funciona? Mas por quê? Essa é a pergunta que a gente não tem. Nas cidades pequenas, é muito marcante isso. Você vai nas cidades menores, quanto menor o território, menor a praça, mais relevante é a força digital do candidato. Agora, quando você é uma cidade maior, tipo São Paulo, é o caso do Marçal, digitalmente incomparável. No próprio segundo turno, quando a gente fala de Boulos mas será que não é também que muitas vezes as pessoas querem se consolidar próximo das eleições? Ou mesmo, também, com certeza. Ou mesmo assim, mesmo se começar agora, né? Se eu começar agora para ser candidato em 2026, eu vou crescer. Isso vai virar voto? Vai virar engajamento? Sei lá, eu não sei que a minha mensagem seja muito nichada mesmo. O negócio do cachorrinho, né? E tal. Se não, a gente vai falar de marketing político, marketing digital. Sei lá, quantos tem falando. Que a gente começou a falar no começo, das comunidades. Se eu sou capaz de manter me relacionando com o eleitor digitalmente por 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos, isso tem muito valor. É um relacionamento. Eu vejo esse cara trabalhar há 2 anos. O que é relacionamento para você? Porque eu me relaciono com um monte de gente me xingando também. Perfeito, é ótimo. Mas vou te dar um exemplo assim, vou pegar o Florianópolis, prefeito Topázio Neto. O Topázio era um prefeito com 2 anos de mandato, na eleição passada. Sem histórico político. Um vice-prefeito que vira prefeito. E fica 2 anos no cargo. Com uma comunicação focada em um conteúdo por dia muito bem feito, prestando serviço na cidade. Então, tudo que você não sabe sobre Florianópolis, o cara está te dizendo, vamos fechar o trânsito, vamos mudar o ônibus, vamos fazer não sei o quê. Quando esse cara presta serviço para mim, me informa diariamente, todos os dias, durante 2 anos, numa cidade que tem 400 mil pessoas, 500 mil pessoas, e ele faz isso repetidas vezes, eu vejo o Topázio Neto muito mais do que, por exemplo, o Jornal Nacional. Muito mais do que, por exemplo, a imprensa é muito fraca, lá, muito poucos veículos. Mais do que a imprensa. Minha fonte mais de credibilidade para saber o que está acontecendo na minha cidade é esse cara. Eu tenho um relacionamento com ele. Por quê? Porque quando chega no almoço de domingo na minha casa, alguém fala, vocês viram que a Beira-Mar Norte vai estar fechada porque tem Iron Man esse final de semana? Ah, sim, eu vi no post do Topázio. Isso ele vira um foco de informação. Exatamente. E esse foco de informação, como ela é feita de tom muito pessoal, meu querido, tal, e o jeito, a piada, o tom... Ah, ele faz assim? Total, super leve. É parecido com o João Campos. Hoje ele estava falando sobre o frio. Essa semana teve um exemplo ótimo. Ele faz um vídeo falando que vai esfriar. Eu vou prestar atenção. E aí ele faz um vídeo que ele tá com uma coisa bem do sul do Brasil, que é usar chinelo com meia. E aí ele tá enquadrado na mesa da prefeitura e aparece embaixo o chinelinho com meia. E aí volta para ele, volta para me filmar aqui que eu tô falando um assunto sério. É leve. Essa capacidade de se fazer presente... e aí eu fiz a campanha em Florianópolis contra o prefeito Topázio. Fiz uma campanha do PSOL lá. Ficou em segundo. Nessa campanha que a gente estava do PSOL... Pra ficar em segundo você foi bem. Não, foi bom. Fez 23%. Eu não posso falar também, porque aqui eu fiz a do Bruno Covas e o pessoal ficou em segundo com o Boulos. Fez 23%. Mas foi interessante assim, porque quando a gente ia para grupo entender... Gosta do prefeito Topázio? Conhece o Galindo? Gabriel Galindo? Conheço o trabalho dele, acho incrível, cara. Acho incrível. A mãe dele mora no meu prédio. Eu acho o trabalho dele incrível. Eu não conheço ele pessoalmente, mas acompanhei o trabalho dele no Boulos, né, em São Paulo. É Boulos, né? É incrível o trabalho dele. A gente fez lá e foi muito legal, assim, porque... Quando a gente vai ver, você gosta do prefeito Topázio? Gosto. Ele é muito presente, ele é muito... O que ele fez que você gosta? Ele
Ele é bom, o cara é presente, faz tudo que eu preciso, o Topazio me fala. Sabe? Ele é uma referência. É isso que eu falo de relacionamento. Ele extrapola a questão de ser um político. Ele me presta serviço diretamente. Isso. Ele me informa. Ele me informa. É diferente. Esse efeito, o cara pegar o Eduardo Braide em São Luís. E mesmo Luís, que a notícia não seja boa, ele tá tão acostumado a ser informado que até a notícia ruim ele fala, pô, o cara me avisou, o primeiro né? Vídeo Vai dele que ficar viraliza. uma semana parado sem essa avenida sem nada, mas o cara foi informado antes, inclusive. Tem um case dele, o primeiro vídeo desse cara, como vice-prefeito ainda. A Prefeitura de Florianópolis coloca um poste no meio da rua. Em vez de fazer o poste na calçada, alguém enfia um poste no meio da rua. É um erro. O vídeo dele era reconhecendo o erro. Olha, vocês viram essa porcaria que fizeram aqui? Foi a gente que fez. Mas nós vamos arrumar, tá? A gente já tá sabendo, então tô aqui para avisar para vocês que é a gente que fez, mas a gente vai arrumar. É muito, muito horizontal. E qual que é a tua análise do manga? Cara, eu acho que o manga ele vai além disso. Comunicação, né? Ele vai além desse fenômeno ainda, eu acho, porque ele conseguiu um negócio que... Ele saiu da bolha. Ele saiu da bolha, exatamente. Ele furou totalmente. Eu tenho boa relação com ele, né? Tenho boa relação. Eu fui umas 2 vezes almoçar com ele. Pô, veio um cara, eu lembro até hoje, assim, que a hora que eu percebi que eu tinha, a gente tinha o sentimento, né? Molecada, né? Tal, que ele tinha saído da bolha. Mas a gente tava num restaurante de estrada. Tava num restaurante ali na Castelo Branco. Veio um senhor, olha, sou de Minas. Falou a cidade, não era nem Belo Horizonte. A cidade vem do... Ele falou o que é? Vem do plástico e tal. Eu não te conhecia. Quem me apresentou foi minha personal training. Muito louco. Cara, do nada, personal trainer do cara que é de Minas, reconheceu, que ele não chegou, né? Sou o prefeito, exato, né? Reconheceu ele, pediu pro garçom que queria tirar uma foto, pô, que queria alguém como exemplo. Eu falei assim, pô, você tá... Eu acho que o manga tem uma linha, que tem uma questão que é complicada em um aspecto só, que é assim, se a gente pegar esses prefeitos que comunicam muito bem, vamos pegar o Dr. Furlan, Macapá, Isso. se a gente pegar Eduardo Braide em São Luís, se a gente pegar o próprio João Campos, JHC, um super prefeito que comunica muito bem, se a gente pegar todos esses caras, a gente tem um padrão. Eles são prefeitos que conseguem ter excelente aprovação de gestão, boa gestão de governo interno. E essa comunicação ela serve ao propósito de governar. Eles governam melhor porque comunicam bem. Dessa lógica. Eu acho que o manga consegue isso em Sorocaba. Eu acho que existe um ponto do manga em que ele começa a extrapolar isso. Então quer dizer o seguinte, enquanto a comunicação está alicerçada em eu consigo governar melhor porque eu comunico melhor e tudo vem junto. Eu acho que isso está provado na reeleição dele. Isso está comprovadíssimo ali. Agora, claro que tem pontos, tipo assim, em que eu vou fazer sei lá, o dia do bebê reborn, aqui vai ter bebê reborn pra todo mundo, vem morar em Sorocaba. Ele fez o negócio do poste. É tipo isso. Ele fez assim, olha, fizemos uma ciclovia, acho que era ciclovia, tinha um poste no meio. Assim, é culpa da gente, mas a gente já vai resolver isso aqui e tal. O que eu acho assim, tem que. No caso do manga, eu acho que em alguns pontos, e tem a ver com a construção de imagem dele, ele quis essa percepção de que ele era um cara nacional. Eu acho que a diferença dele pros outros prefeitos é esse, principal. Sabe? De alguma forma, a estratégia de comunicação dele, é a minha percepção, tá? Não conheço. Mas em algum momento ele quis abraçar essa coisa de tipo, vem morar em Sorocaba. Quando eu falo isso, olha a frase. Vem morar em Sorocaba. Eu não tô falando um cara de Sorocaba. Eu tô falando alguém de fora. Eu sei. É isso. Que é diferente dos outros, desses outros caras. Mas eu acho interessante. Quer ser candidato a senador, quer ser candidato a presidente, ele tem que falar pra fora. Exatamente. É diferente dos outros. Mas o modelo dele... Porque se eu vier aqui em São Paulo, vou falar o João Campos, né? Porque eu acho que o cara tá mais... Se eu mostrar para a turma aqui, a turma aqui é mais politizada, né? Mas se eu mostrar o João Campos e o cara de Sorocaba, eles vão falar, o manga. Aqui, o João Campos é capaz de não reconhecer. Ele é muito mais regional. Isso, regional. Isso aqui é um exagero ou isso aqui eu acho que assim... Poderia estar fazendo algo... Não precisa ser parecido, mas poderia estar fazendo algo um pouco mais forte para ser uma referência... Ou é o momento da pessoa? É o momento também. Ele quer ser governador, né? É que a linguagem do... É o que eu te falei assim. O manga, ele tem formato. Ele tem aquela coisa de o gatilho de atenção nos primeiros segundos. Ele tem formato. Ele tem técnica de comunicação. Isso aí. E esses outros prefeitos que a gente comentou, o Braide, por exemplo, é um cara bem mais quadrado. Técnica de venda, né? Exato. Ele tá usando ali tudo que ele pode no digital, o manga usa muito bem. Isso. Ele tem ferramenta ali. Os outros... E não é um celular igual antigamente, né? Exato. É o jeito de fazer. mesmo, equipe, né? edição, o jeito de fazer.
E disposição, que acho que é um mérito do cara. Mérito do cara também. Porque a gente não, e entra na loucura também, né? Entra Outro dia ele deitou numa banheira de gelo lá pra dar luz e não sei do que. Ele entra na loucura, ele topa, né? Não é um negócio assim. Exatamente. Ah, não, isso eu não faço. Você vê que ele faz tudo. É um mérito. Eu acho que assim, se a gente olhar, vamos olhar pra eleição do Equador. Deve ser bom pra caramba trabalhar com essa é loucura. Vambora. Não, a gente teve eleição agora no Equador, né, recente. O Daniel Noboa lá, o presidente reeleito. Na primeira eleição desse cara, que tem aquele assassinato do candidato e tal. Isso. Se a gente olhar pro fenômeno de comunicação do Daniel Noboa, ele passa um pouco manga. O cara fazia vídeos de campanha correndo na esteira, indicando playlist. Aquilo tem técnica. Não é um negócio não é. da cabeça do cara. Não, tem técnica. E aí que eu te digo assim, essas estratégias elas vão ser validadas ou não quando postas em prática, quando for... Hoje, o que e você vai medindo, né? Exato. E vai o que nós fazendo temos ajuste. hoje para dizer do Rodrigo Manga? Esse cara conseguiu atenção no Brasil inteiro. Esse cara foi reeleito de forma brutal em Sorocaba. E hoje qualquer criança, qualquer adulto, as pessoas conhecem o cara. Ele foi para Florianópolis recente no evento da Fiesc, se eu não me engano, um evento grande de aniversário da Federação Industrial Comercial lá do estado. Ele foi tratado como uma celebridade, lá em Santa Catarina. Então, quer dizer, tem muito ativo aí. É um negócio para ser trabalhado. Tem teto? João Campos tem teto? A acho estratégia? Que sim, todo político tem, né? Não, mas eu sei, mas a estratégia... Ele consegue manter essa estratégia de ser o legalzão na internet, tudo, né? Mais à vontade, mais meninão. O próprio Manga também, sabe? Todo engraçadão. Isso pode virar um bumerangue? Pode cansar e virar algo negativo? Eu acho que o contexto sempre manda mais. Eu acho que essas coisas que não mudou da política. Né? Da política sempre foi... O contexto manda mais. Eu vou te dar um exemplo pontual. A Tabata Amaral é um grande case de comunicação política. Sempre foi. Comunica bem, sabe fazer, valoriza. Sabe falar pra sabe caramba. Tudo. Ela é profissional, é muito craque. Equipe muito boa em volta dela também. Foi a primeira na campanha do Marçal. Demorou, né? Aí chegou atrasado. E também não tinha a estrutura partidária de campanha. É diferente. Mas ela, eu digo para todo mundo, não tem vergonha, já até falei para ela, eu quero trazer ela aqui, mas ela fica fazendo frescura para vir. Já falei com o João Campos e ela fica fazendo frescura de vir aqui. Mas ela foi a que melhor, no momento que ela sacou como lidar com o Marçal, cara, puta, é sensacional. De igual. Eu digo, sabe, quando eu falo de teto é isso, o contexto... Se ela tivesse, se eles tivessem a sacada na campanha de enfrentamento, como ela enfrentou nos últimos, sei lá, 15 dias, 20 dias, cara, ela ia ser um osso de pescoço, viu? O meu ponto é exatamente esse. Como que a gente... O teto é esse, é isso que eu quero dizer. O contexto é complexo, no caso dela ali. Sabe, tipo assim, a gente tem... Vou te dar um outro exemplo bem pontual, assim. Vou pegar o Eduardo Leite, o cara que... baita quadro, tudo. O contexto é muito complexo. Então, assim, será que se essa comunicação do Eduardo Leite fosse perfeita, maravilhosa, a melhor do mundo, daí a gente conseguiria... Não sei, sabe? Eu acho que o teto é esse, o teto é a realidade, vamos dizer assim. O digital ele é importante, ele projeta os candidatos, ele dá esse espaço, ele dá memorabilidade, a gente lembra, a gente conhece, a gente reconhece, mas o contexto político eu ainda acho que ele ainda é mãe e pai em alguns pontos. Você é fundador, Clube do Carteiro. O que é o Clube do Carteiro? O Clube do Carteiro é uma comunidade em que a gente fala sobre mídias pagas. O Brasil é um país com muitas campanhas, né, no contexto municipal. Deixa eu fazer um corte que eu estou para perguntar desde o início. Mídia paga ou impulsionamento. Impulsionamento, é isso. Impulsionamento. Vou usar que o pessoal conhece como... Vou impulsionar, né? Porque fica lá impulsionar, né? Exato. Ele vicia o algoritmo? Não. Essa é uma lenda. Porque eu fico todo mundo que fala assim, pô, eu vou bombar. Ele vou vicia viciar, não, mas se viciar, ele vai pegar uma forma e depois, a hora que não pôr mais dinheiro. Ele vicia a gente. Sabe por quê? Porque aí a gente olha. A gente se acomoda. Esse é o negócio. Por exemplo, vai dos conteúdos hoje, estão bombando. Aí, cara, quando tu faz um conteúdo um pouquinho pior... porque tem uma hora que eu quero dar ainda mais uma... Quando você faz um conteúdo que não foi tão bom, aí você pega e fala assim, putz, esse aqui não foi tão bom, acho que eu errei aqui. Aí você ajusta. Muitas vezes a galera que se acostuma a comprar mídia demais, ele perde esse filtro do que é bom e do que é ruim, porque tudo vai bem. Tudo vai bem. Então, como eu tenho muito dinheiro, eu vou gastar. Nem sabe. Entendeu? Então, assim, isso gera uma acomodação que gera um prejuízo no orgânico. Isso pode rolar. Mas não técnico. E você não consegue medir real se o seu conteúdo está agradando ou não, porque o cara recebeu porque você pôs dinheiro. Exatamente. Então, assim, esse é o grande ponto. Mas, assim, é muito visível quando o conteúdo funciona no orgânico ou não. Porque se não existe viralização de conteúdo pago. Você tem que viralizar. Isso, por isso que eu tô falando, é isso que você está falando. Eu não vou ter esse sentimento. Exatamente.
Mas você acha que não vicia? Essa história não vicia. Não vicia? Mas existe muita gente que acha. Tá? Uma lenda... Eu já respondi essa pergunta muitas vezes. Mas assim, eu posso te dizer, assim, categoricamente, dando um exemplo. A Virgínia Fonseca impulsiona conteúdo diariamente. A maioria dos políticos, todos, na verdade. Todos os grandes. Mas eu vou te dar o meu case. Que agora você falou um negócio, eu parei para pensar. Né? Eu tô com uma turma, né? A Júlia. Eles são do Black Bank. Eles saíram, uma turma que estava no G4 Educação e me pegou como, né? Me pegou como case. Eu precisasse pagar fortuna, não. Pegaram como case, né? Porque eu estava cansado também de não dar certo. Mas chegou uma época que eu punha dinheiro, né? Impulsionava. 100 mil, 200 mil, né? Visualizações e tal. Cara, eu tenho 20 mil, tenho um retorno de comunicação com as pessoas muito maior do que os 200 mil que eu ponho dinheiro. Às vezes os 200 mil não enviam uma mensagem maldita. Total. É o que eu digo, assim. A mídia paga não resolve conteúdo que não conecta. Porque é isso, a pessoa recebe, às vezes, recebeu, mas nem abriu, ficou parado no... Exato. É que ver é muito irrelevante. Isso, é. Ver é commodity, viu. Não leu, não consumiu seu conteúdo, né? Eu quero dar um exemplo que agora eu tenho... Não coloco anúncio, não impulsiono, e o meu retorno tem dia que eu fico sem responder, sabe? Porque não dá, porque senão eu fico só respondendo as pessoas querendo fazer consulta também. Tudo consulta de graça, né? Que parece aqueles advogados que tem a família inteira, fica só uma consulta, não é? Não, só isso é o resultado do parte eu trabalho. respondo, eu respondo. Aí começa a terceira, a quarta pergunta, eu vou falar, depois a gente se fala e tal. Mas eu punha dinheiro e não tinha resultado. Acho que tem muito assim, tem como fazer, sabe? Tem técnica para isso. Hoje, falando de comunicação política, que é o caso ali do Clube do Carteiro, a gente... existe boas práticas, existe jeito certo de fazer. A gente tem um mercado que tem aí 4 mil cidades, por eleições municipais, por exemplo, tem 4 mil disputas em andamento. Tu vai ter 2 candidatos por disputa, esses caras vão usar essa ferramenta, que hoje é a ferramenta mais acessível, de mídia, é mais barato que fazer um flyer, por exemplo, fazer um panfleto. E ali a ideia do Clube do Carteiro foi criado para isso. E acabou virando um fórum. Hoje é um grande fórum de discussão sobre isso, tem profissionais do Brasil todo. Em que você a gente discute debate o quê? isso. As estratégias de Como impulsionamento. Fazer, como aconteceu em cada cidade, o que mudou na plataforma que muda o tempo todo. Como a gente pode transformar, porque assim, a gente às vezes olha para o anúncio como algo muito simples, só fazer anúncio. Vai bem além. Como é que eu compõe uma estratégia digital com isso? Como é que eu faço um fluxo que tenha, por exemplo, esse cadastro na comunidade? Como é que eu faço para ter mais presença em quem participa mais das minhas discussões? Como é que eu crio algumas bolhas dentro desse meu próprio público? Como é que eu entrego conteúdos diferentes para pessoas diferentes? Então é um pouco dessa discussão mais focada. Tem muitas dessas para o mercado de varejo, né? Ali só está focada para o mercado de comunicação política e de governo. Então esse é o grande recorte. Formação acadêmica, vamos falar. Está chegando perto do final. Molecada já deveria aprender inteligência artificial ou alguma coisa de informação sei lá, a partir da 5ª série? Total, acho que é igual educação financeira. Não tem por que o cara não conhecer hoje. O cara precisa disso no Brasil. Meu filho está fazendo na escola, não tem a matéria, mas tem um curso. Ele está na 7ª série. Essa curricular. Ele quis fazer o curso essa curricular de educação financeira. Importantíssimo. Acho que a questão da IA, ela vai... Eu vou fazer uma breve contextualização. Assim. Eu nasci em 90, cara. Eu passei por ter o computador de mesa, eu passei por ter o notebook, que ainda era grande, eu tive um notebook pequeno, eu tive o netbook. Aí eu tive aquele Palm Top. A minha mãe tinha BIP. BIP. Isso tudo em 30 anos. Tudo isso, essa loucura toda. Só que, cara, a gente... E com IA, a gente conhece IA há um ano, sei lá. Isso. Popular, democrática, um ano e pouco. Mudou minha forma de trabalhar 100%. Mudou de todo mundo. Tirou emprego? Eu acho que mudou os empregos. Vai mudar muito. Mudou, né? Vai mudar muito. Mas eu acho que não vai tirar... Você sabe que eu falo nas minhas entrevistas... Vai tirar emprego? Eu falei assim, olha, vai tirar emprego de quem não souber trabalhar com inteligência artificial. Exatamente. E aí dou exemplo, assim, é que nem quando veio o banco 24 horas. Vai tirar o emprego do caixa do banco. Não. Pode até ter tirado o emprego do caixa do banco, mas criou mais não sei quantos empregos pro cara da tecnologia do banco, pro cara da estrutura do 24 horas. Cria outros empregos. A minha esposa falou pra mim esses dias assim, tu faz tudo com esse chat GPT. Aí eu falei pra ela, olha só que loucura isso. Esse dia que eu tinha um cliente que me mandou um briefing em áudio. Aí eu falei, cara, ele não tinha como escrever. Eu falei, manda pra mim tudo em áudio. Eu peguei os áudios do cara. Sei lá, 10 áudios de 5 minutos. Pedi pra transcrever. Depois peguei esses áudios, pedi, sintetize e monta um release. Era tipo um balanço do ano anterior de trabalho. Isso foi feito, sei lá, em 3 minutos.
Um ano atrás, não é 10 anos, há um ano atrás, eu levaria horas para fazer isso. Horas, no mínimo horas, talvez dias. E qual que é o ponto? Isso otimizou o nosso trabalho. Hoje, por exemplo, trabalho em área de pesquisa. Isso. A IA na área de pesquisa, eu não estou dizendo que vai mudar a metodologia. Ela vai mudar uma coisa importante, é a capacidade de analisar volume de dados absurdos. Isso. Assim, na nossa área de comunicação, em todas as áreas, né? E não tem, pode ser que se demorava uma semana, o cara vai devolver em 5 minutos. Exato, analisar uma planilha de 30 mil linhas. Tu analisa. Imagina só, a gente está falando de grupo focal, né? Cara, num grupo focal, tu imagina a capacidade de ter uma IA, uma câmera, medindo a reação do cara à tua pergunta, medindo como ele se move corporalmente. Isso antigamente era ficção científica. Hoje é muito acessível. Então tem muita mudança no caminho. E se você conseguir, a inteligência artificial, de alguma forma, fazer esse negócio do sentimento e também o time das perguntas, né? Porque muitas vezes você está lá no grupo lá. Qual é a pergunta que eu deveria perguntar agora? Isso, não é? Como que eu faço para estimular, né? O cara vai começar falando, você quer estimular, porque você estimula aqui para até o outro começar a falar, para ver a reação dos outros. Se ele tivesse também essa percepção, vai de mal. Então, assim, cara, resumindo, a IA, para mim, ela já mudou. Eu hoje não sei trabalhar sem IA. Eu acho assim, na nossa parte que tem muito dado, muita análise, tratamento de dados é uma loucura, revolução. Na criação publicitária é uma revolução em todos os aspectos, no tratamento de imagens, em tudo. Eu acho que na política nós vamos ver um pouco mais lento talvez essa mudança, mas como tu fala, a gente deveria ter isso nas escolas, cara, não dá para pensar hoje, na minha percepção, em tu não ensinar alguém a pensar para usar uma IA. O que a IA pode fazer primeiro, o que ela não pode também. Isso é importante. Porque a gente também tem aquela coisa, não, a IA faz tudo. Não faz. Porque eu vejo meu filho, ele usa o Google ainda. Eu podia estar usando o GPT, né? Esquece o Google, né? Porque para ele, então, o Google não vai servir para mais nada daqui. Né? Daqui 10 anos vai ser outro contexto, exato. Vai mudando. 2 anos, talvez. 10 anos, sei lá. 10 anos. 10 anos saiu do celular tijolão pro... Exato. É isso. Não é? Porque ele usa o Google. Eu falei assim, filho, para de usar o Google. Não sei usar o GPT. Eu falei, é a mesma coisa, muito melhor. Também, assim, vai ter uma... Acho que a gente... Eu estou muito focado, assim, como... Na parte empresarial, né? Em como a gente tem que aproveitar essa primeira onda que a gente está hoje. Sabe? É isso. Esse é o desafio. Para todo mundo. Para os líderes, para os empresários. Para todo mundo. Como eu posso usar melhor essa ferramenta que eu tenho? Acho que essa é a corrida que a gente tem hoje. Então, mas... E acho até de nos profissionalizar, né? Porque... Total. Porque do mesmo jeito que essa ferramenta tem uma velocidade, se você não tiver a velocidade de aprendizado ou de entender, né? Porque eu tento entender também, né? Tento mudar a forma de conversar com ela. Tem tudo isso, né? Você vai se perfeccionar. Se você não tiver essa capacidade, você vai ser atropelado, mas isso tem a ver com uma coisa que vem da escola, que é aprender a aprender. Isso é muito louco. Assim, como é que a gente vai lidar? Não é tipo assim, você está formado. Não, você não está formado nunca nesse mundo que a gente está hoje. E qual que é as próximas tendências para 2026, cara? De tecnologia, Eu acho que no nosso mercado de comunicação, eu acho que mais do que nunca a gente vai partir para o lance das comunidades. Nós vamos para menores grupos. Nós vamos expor menores grupos e mais qualificados, em que a gente confie nas pessoas que estão ali dentro. Eu acho que essa é uma coisa irreversível que nos Estados Unidos já vem há muito tempo. A Meta incentivou esse lance dos grupos, né? Mas eu acho que isso está cada vez mais forte. A gente tem as redes institucionais, oficiais, ok, mas a confiança está nos pequenos grupos, cada vez mais. Esse é um fenômeno que as igrejas no Brasil souberam usar com muita inteligência, as coisas da célula, do pequeno grupo. Com tanto golpe, tanta fraude, tanta violência, não sei o quê, você acaba se blindando num grupo menor. E aqui é uma área segura para mim. E se é seguro, eu confio. E se eu confio, os impactos são muito grandes. Então, algumas eleições em 24 já dá para perceber isso, a questão da comunidade. Mas eu acho que para frente o grande foco é esse, é entender e lidar com essas pequenas comunidades, pequenos grupos de influência que vão moldar essa percepção das pessoas, as opiniões das pessoas e que vão fazer com que esse nosso, vamos dizer, esse quebra-cabeça que é o Brasil, que é São Paulo, enfim, que é a política brasileira, ele vai ser composto por muitas pequenas peças que talvez a gente não veja na superfície, que estejam um pouquinho mais para baixo e que estão lá no grupo da rua, no grupo do condomínio, no grupo da igreja, no grupo do futebol. Essas comunidades acho que vão mudar a internet e vão mudar toda a nossa relação até de comunicação. E para chegar no fim, eu vou fazer mais uma pergunta no final, mas você é o líder, o chefão do Compol, que é o... Eu chamo o quê? Seminário? Um evento. Um evento onde os grandes nomes da comunicação e da comunicação política vão estar presentes, né? É dia 24, 25 e 26 de junho. A pessoa que quiser se inscrever...
Eu só vou fazer um comentário antes. Eu não sou o chefão do Compol, sou um dos. É uma galera que faz. Citar aqui o Marcos, que é um sócio muito importante do projeto. Mas o Compol, assim, ele é um encontro de profissionais de comunicação. O nosso mercado, por muito tempo, ele foi muito isolado. Os profissionais não se conversavam. Era uma coisa meio grupos, bloquinhos, cantinhos regionais. E é um mercado regionalizado. É um mercado Mas tem bloquinho ainda. Ainda tem, normal. A gente lida com eles. Mas, assim, a ideia é que a gente possa, de alguma forma, reunir essa galera. É um mercado muito regionalizado também. É um mercado que, por exemplo, assim, no Nordeste você tem estados que têm seus próprios ecossistemas de comunicação. Isso é em todo o Brasil, na verdade. A ideia do Compol foi um pouco misturar isso tudo. Nós temos comunicação política no Brasil de primeira prateleira. Claro. Nós temos assim, um nível absurdo. Eu tenho circulado muito em outros países também no marketing político e o Brasil é muito diferente. A gente tem talento, criatividade, tecnologia, a gente tem tudo. E tem um ambiente de muita disputa, que é diferente também. Tem muitas eleições aqui, né? O Compol é 24, 25 e 26 de junho em Florianópolis e vai reunir mais de 1.500 profissionais de comunicação política. Quando eu falo profissional de comunicação política, nós estamos falando do estrategista, do cara que fez grandes campanhas e também do cara que toca a comunicação, do vereador lá no pequeno município. E o que a Compol tem feito há 3 anos é botar essa galera de alguma forma Você horizontal. Acha que esse cara que faz o vereador lá do fundo do país, ele tem a consciência que ele tem que se capacitar? Cada Ou vez você mais. acha que ele... eu acho que tô sim, fazendo... eu acho que sim. E eu acho que essa galera também, ela é uma galera que ela começa a ter percepção também de que o trabalho dela é importante, não só... Ele não é finalístico. A comunicação política não é finalística. Ela muda a cidade onde ele vive. Ele eleger um cara que não é tão legal, muda a vida dele. Ele ajudar a comunicar bem, faz o prefeito da cidade dele governar melhor, presta serviço melhor para a população. A mãe dele sabe o dia de se vacinar se ele fizer um bom trabalho de comunicação. Então eu acho que não só despertar essa consciência de que ele deve se profissionalizar, mas também oportunizar isso, que também é uma coisa que eu acho que a gente não tinha. Então, a gente tem qualificação? Existem cursos para isso? Assim, porque às vezes a gente é meio nichado, né? Eu tenho meu cursinho, você tem o seu, você tem um lugar assim de capacitação de verdade, assim, ou não que conosco não seja de verdade, né? Mas nos modos que a gente está acostumado, assim, uma universidade, um curso de, sabe, assim, com grandes nomes, né? Tem boas iniciativas. Hoje eu faço 2 cursos fora do Brasil. Eu estou fazendo na Universidade de Buenos Aires, muito legal o trabalho, e o trabalho da Alacop, que é Múrcia, Espanha. Eles têm essa cultura mais acadêmica que a nossa. Isso, acadêmica. A palavra muito menos acadêmica. Prática que a nossa também. Então, assim, é muito teórica. Teórica. No Brasil, eu acho que tem boas iniciativas. Eu acho que, por exemplo, assim, a gente, quando fala de educação, dá, por exemplo, para falar do Marcelo Vitorino. Ele tem o ecossistema dele, tem metodologia, tem método, tem jeito de ensinar, e eu acho que isso é um mérito. E tem muitos alunos no mercado atuando, inclusive. E tem boas iniciativas. Tem lá a PUC Minas Gerais tem uma pós interessante, a USP tem uma pós interessante, a SPM teve por bastante tempo. O IDP tinha até recentemente. Então tem algumas boas iniciativas. Eu fiz pós de marketing na SPM. Isso, eles têm muitas boas iniciativas. O que eu acho que está cada vez mais complexo para o mercado de comunicação política, governamental, institucional, eu acho que existe uma desconexão do que a academia no Brasil por muito tempo passou com a realidade do mercado que mudou muito rápido. Então, assim, a gente não pode... Mercado de comunicação ou mercado de campanha? Os dois, eu acho. Acho que os dois. Porque as campanhas, os governos viraram um pouco campanha. Eles pegaram um pouco do ritmo das campanhas. Né? Então, assim, eu não posso mais hoje... Hoje a gente fala... Dando um exemplo bem simbólico. Hoje a gente fala de comunicação política, não é media training para político. O político é ator do processo. O político ele não pode mais ser, vem aqui falar. Não. Ele é parte, é o manga que a gente falou. O cara ele entra no processo de comunicação. Antigamente era uma foto, né? Segurando um ofício que não servia para nada. Cortei a faixa. É isso. Então, assim, mudou todos os atores. E nessa mudança, é o que eu falei, tem oportunidade de trabalho para quem está no mercado, mas que demanda uma qualificação. E uma qualificação que ela... Falar de comunicação política hoje, a gente fica... Vou falar de comunicação política. É diferente do que era há 6 meses atrás. E vamos falar de eleição de São Paulo, vamos lá. A eleição do Marçal ali, ela muda o manual de todas as eleições do Brasil. Ela mudou. Eu vou te dar um exemplo bem simbólico. Corte de debate. Vai bem longe. Debate, a gente precisa fazer cobertura digital. Isso é uma coisa que cada canto do Brasil fazia de um jeito. Depois do Marçal, não. Depois do Marçal, todo mundo tem que fazer corte. Mesmo que você ache que vai ser inútil, o teu cliente vai falar, faça o corte porque o Marçal fazia. E era eu que participava junto com a Luma das reuniões de debate, né? Começou, eu não vou saber o roteiro das emissoras, né? Aí começou tudo podia, tira o boné e o bottom,
Não pode mais a equipe filmar o debate. Não pode mais a equipe filmar. Não pode mais a equipe filmar. Não pode fazer corte e colocar de forma instantânea no Instagram. Cara, cada coisa que ele fazia, eles iam proibindo, ia virando uma regra contrária. Impressionante o que o Marçal fez. Impressionante o que nós fizemos. Assim, e essa comunicação tá mudando e era um muito negócio rápido. assim animal, cara. É um negócio que a gente não tinha nem percebido no debate. Que era relevante. E depois virava. Exato. Cara, era impressionante. Mas o que eu digo, é isso assim, tudo muda muito rápido nesse mercado. Então eu acho que eu torço e incentivo que a gente tenha cada vez mais formações acadêmicas nessa pegada tradicional e também muitas vezes assim exalta o trabalho de quem hoje faz esse trabalho na internet. Tem muita gente ensinando na internet. O seu trabalho é ensinar na internet. O seu trabalho ele é um dos exemplos de que o cara vai lá e tem contato com esse tipo de informação que há 5 anos atrás a gente fala não tinha. Não, sabe o que eu falo? Assim, eu quando decidi sair, quando eu perdi a eleição do Rodrigo Garcia, porque essa eu perdi mesmo, porque perdemos, né? Nós não enxergamos uma onda que vinha, porque a gente achava, né, São Paulo é diferente e tal. Não enxergou e fomos atropelados pela onda bolsonarista e o Tarcísio virou governador. Eu resolvi não voltar para a vida pública, né? Tive a oportunidade de, em algum momento, voltar para a prefeitura e para uma outra prefeitura que me convidaram, porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria, de alguma forma, compartilhar toda a minha experiência que eu acumulei, esses 30 anos de vida pública, de coordenação de campanha. E é isso que eu vim fazer. E via muito na internet, muito aqueles negócios, coach, né? Faz uma frase de efeito e você vai ler, não explica nada do que aquela muito frase... raso. Né? Raso, né? E quando eu encontrei essa turma, eu falei assim, olha, vocês me entrevistam e fazem isso virar o conteúdo. Eu quero que as pessoas entendam o que eu estou enxergando, né? Pode concordar, não pode concordar, mas eu quero que as pessoas... Infelizmente tem gente que não tem essa capacidade, né? Porque eu concordar, mas pelo menos leu e fez refletir, né? Porque justamente quando as pessoas muitas vezes me devolvem, não concordo por causa disso. Eu falei, cara, obrigado que você dividiu a sua percepção, cara, valeu, porque fez eu parar para pensar. E é isso que eu quero que as pessoas entendam um pouco os bastidores do que a gente enxerga, porque o que eu falo lá é porque eu já vivi, né? Já vivi a campanha, já vivi o bastidor da política, já vi muita coisa, né? E eu quero compartilhar um pouco essa experiência com as pessoas. E para mim não tem problema nenhum, porque é isso que meu propósito de vida, compartilhar com as pessoas. Eu acho que é isso, assim. Então, te respondendo, a gente não tem hoje... Uma galera me pergunta, Marcelo, que curso eu faço e tal. Hoje... E fico feliz porque tem um monte de gente copiando. Isso. Mas os coaches que colocavam coisa... Isso. Mas o que eu digo assim, a gente tem que incentivar que a galera compartilhe e tal, porque é um mercado, como eu falei, que ele ainda é muito órfão de referências. É um mercado que tem muito conhecimento que está sendo produzido, mas ele não é sistematizado. É o que eu falei, por exemplo, que é o mérito do Marcelo Vitorino. Sistematizou o conteúdo. Sabe sistematizar. Isso é mérito de alguns, poucos no mercado fizeram. Sabe, tem metodologia, A, B, C, D. Ok, é método, não é fácil, né? Mas acho que sim, tem muito para crescer e é um mercado que vai continuar crescendo. Mas para encerrar, Compal, 24, 25, 26, o que as pessoas vão encontrar? Posso eu, curioso, ir? Só vai quem é da área de comunicação? Vamos lá, 24, 25 e 26 de junho em Floripa, junto com o Summit Cidades. É um grande evento sobre cidades, em que a gente fala sobre inovação, GovTechs, fala sobre várias coisas, inclusive temos um palco chamado Compal de comunicação política. O evento é aberto ao público. As inscrições são no summitcidades.com.br. Lá você vai ter toda a programação. Só no Compal são 140 palestrantes de todos os níveis. Então a gente tem desde de super estrategistas até profissionais que trabalham em pequenas prefeituras, muito diverso. É um grande caldo. É uma coisa ampla. Bem amplo. São 3 palcos simultâneos de comunicação. O evento acontece durante todo o dia, nos 3 dias. E a gente vai ter ali o quê? Oportunidades de networking, oportunidades de capacitação e muitos cases também. Então você conheceu como foi feita a campanha tal. A gente vem no ciclo municipal, então vai ser um momento de exposição disso. Vão ter muitos políticos presentes também. A gente vai ter, por exemplo, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima. Nós vamos ter governadora do estado de Pernambuco, a Raquel. Nós vamos ter o governador Casagrande do Espírito Santo. Vamos ter o Michel Temer, ex-presidente. Vamos ter muitos quadros falando sobre a política, dos seus vieses todos possíveis. E vamos ter esse cantinho da comunicação política, então está todo mundo convidado. O moleque quer entrar na comunicação política, para encerrar, qual que é o recado que você dá ou qual o conselho que você dá?
Eu acho que é um mercado em crescimento. Acho que é uma boa oportunidade hoje para quem está na comunicação e às vezes não acha um rumo, um norte, um nicho. A comunicação política é um excelente nicho. Tem suas peculiaridades, tem seus desafios. O que eu acho que é o mais importante hoje é jogar. Eu acho que é difícil você aprender comunicação política sem fazer comunicação política. Eu acho que esse ensino não está muito na... Ele não está muito na prateleira. Consegue fazer comunicação política quem não entende de política? Difícil, né? Difícil. Né? E por isso tem que mergulhar um pouco. Você tem que mergulhar, nesse mundo. isso. Não tem basta que a gente entrar, né? pegar um livro, agora eu sei. Não, você vai ter que passar por uma Câmara de Vereadores, passar por um gabinete, talvez. Um cara muito nichado em ideologia tem capacidade? Eu acho que a gente tem bons cases aí. Acho que o Paulo Loyola, que é um amigo em comum, é um caso. Assim. Ele optou por um nicho. Né? Eu respeito, eu acho que é uma decisão comercial, até comercialmente complexa, mas eu acho que, especialmente no legislativo, faz muito sentido. Você tem hoje, comentei contigo, eu tive uma campanha do PSOL, é todo um ambiente que você tem que aprender, que você tem que conhecer. Talvez você já ser desse ambiente facilite muito. Eu acho que nesse aspecto, sim. Mas eu acho que comercialmente atrapalha. Mais dificuldade. Comercialmente. Eu acho que é mais de fora tem dificuldade, porque não é dificuldade de aprendizado, é dificuldade porque vem com um monte de informações ruins. Não, e vem com informações ruins, né? Perfeito. Sabe, com informações erradas do que é o mundo político, do que é a política. Total. E como que o cara faz uma campanha sem ter informação? Tem que mergulhar. E acho que tem um ponto muito importante também, cara. E acho que assim, esse é o recado que eu dou para todos os profissionais. O desafio do nosso mercado hoje é entender que não existe mais campanha. Vamos pegar uma galera toda sênior para fazer a campanha. E se a campanha não existe? Você vai lidar com profissionais sêniores, profissionais mais recentes, mais novos. O desafio dos profissionais que eu vejo, e aí eu valorizo muito todos os que eu tive a oportunidade de trabalhar nesses últimos anos, profissionais sênior que souberam enxergar que, por exemplo, esse menino aqui até que nessa cantina digital, o moleque sabe fazer. E deixaram trabalhar, deixaram aproximar, deixaram somar. Por muito tempo, e eu passei por algumas campanhas assim, você lida com profissionais que eles, na verdade, têm tantas certezas do que estão fazendo que o trabalho não acontece. E a verdade é a seguinte, o nosso mercado não tem certezas. A gente tem pouquíssimas certezas. Né? Vocês trabalham com pesquisa, sabem disso. Certezas são poucas. A gente tem que testar, validar. E num ambiente com tanta informação, com tanta mudança tão rápida, eu acho que o mérito hoje, os profissionais que eu mais admiro são profissionais que sabem lidar com todas essas gavetinhas do mercado. Então assim, poxa, será que o cara que está lá seguindo o candidato, que passa o dia inteiro com o deputado federal do lado do cara, dentro do carro, filmando, fotografando e tal, esse cara não é importante? Talvez ele seja o mais importante em alguns momentos. Esse cara tem que ser valorizado. Eu acho que essa vertical acho que tem que ter muito valor. Marcelão, só de fazer propaganda do meu livro, peguei meu livro aqui, ó, Vencer a Eleição. Muito obrigado, cara. É um olhar 360, não é só de comunicação, é voluntariado, coordenação, equipe, jurídico, financeiro, rua. E aí tem comunicação também, escrevi junto com o Suassuna. Bom demais. Suassuna fez campanhas comigo também, faz campanha com o Chico Mendes, um grande amigo. Vai ser um prazer imenso ler e depois te trago o meu aqui. Fico combinado de trazer o meu para você. Obrigado você que nos acompanhou nesse novo episódio do Política Real com Marcelo Natali. Manja tudo de comunicação e comunicação digital. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais e no YouTube. Valeu!